todos, tudo bem? Novamente juntos, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 12 do livro de Apocalipse, né? Lembrando que se você estiver vendo este vídeo pela primeira vez, os demais capítulos estão já gravados e estão aí no canal. Apocalipse capítulo 12 diz assim: E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou de diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho, homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que alimentassem ali por 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma voz dizendo no céu: Agora chegou a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é abatido, o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Por isso regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo e tempos e meio tempo, longe da face da serpente. E a serpente lançou da sua boca água, como a de uma inundação, atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós chegamos aqui ao capítulo de número 12, e aqui a gente vai ver coisas muito interessantes. É interessante começar pela palavra de João, que descreve: e apareceu uma grande maravilha. Em algumas traduções você vai dizer: e apareceu um sinal no céu. Essa palavra no grego é semeion, que significa algo extraordinário, né? Então, esses sinais que aparecem nessa época são sinais que vão acontecer nos céus, vão acontecer na terra, vão acontecer nos ambientes político, econômico, social, né? Porque é um povo que está aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro sinal que João descreve é uma mulher vestida de sol. E é interessante que ele se chama de grande maravilha devido à sua importância nos valores proféticos que a gente vê ao longo de toda a Bíblia. Quem é essa mulher, né, que a Bíblia fala? Alguns comentaristas, principalmente aqueles que vêm da linhagem da Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo de séculos, eles dizem que essa mulher é Maria, né? Que ela seria a Maria, e eles usam como base que João diz: e a mulher fugiu para o deserto. Então eles fazem um paralelo com Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 15, que quando Jesus nasceu, Maria e José fugiram
para o Egito. E eles fazem essa ligação, porque aqui fala que essa mulher vai fugir para o deserto. Segunda linha de pensamento é que essa mulher simboliza a igreja. Que essa mulher seria a igreja de Jesus Cristo, sofrendo dores de parto para dar à luz a outros filhos. Entretanto, esse argumento ele não pode ser aceitável, por quê? Primeiro, Jesus não tem duas igrejas. Jesus tem uma única igreja. Segundo, todas as vezes que a Bíblia cita a igreja, ela cita a igreja como a esposa ou a noiva, né? Apocalipse 19, 7 vai falar sobre isso, que a noiva está pronta para a boda do Cordeiro. Então, qual é a melhor explicação? Qual a explicação mais lógica? Lembrando que a gente tem dito que o nosso objetivo é mostrar aqui aquilo que é mais provável, aquilo que é mais correto escatologicamente, e também mostrar aquilo que tem nexo entre todo o Apocalipse. Então, para mim, na minha visão, quem é essa mulher? Essa mulher nada mais é do que o Estado de Israel, a nação de Israel. Por qual razão? Todas as vezes que nós vemos Deus falando com Israel, ele usa a figura de uma mulher. Por exemplo, Isaías 47, versículo de 7 a 9, diz assim: E dissestes, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com essas coisas, nem te lembrastes o fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu o sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti no mesmo momento, no mesmo dia, a perda dos filhos e a viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. O profeta Isaías aqui está profetizando sobre a idolatria, ele está profetizando sobre o adultério espiritual da nação de Israel. Isaías, capítulo 50, versículo 1, também diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Mais uma vez, Deus está falando aqui com Israel, está comparando Israel a uma mulher. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Deus Pai é o marido, né, de Israel, que aqui ele está comparando a uma mulher. Continuando. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Ainda em Jeremias 31, 3, para a gente deixar bem claro que a Bíblia chama a nação de Israel como sendo de uma mulher, Jeremias 3, versículo 1. Jeremias 3, versículo 1. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos se assenstavas para eles, como árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Então, a nação de Israel, ela é comparada a uma mulher. Agora, de onde vem a principal base bíblica acerca de que essa nação é Israel? Olha só, Apocalipse 12, 1. Uma mulher vestida com o sol
com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aonde a gente vê isso? Gênesis capítulo 37, versículo 6. Disse José: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Agora preste bem atenção. E teve José outro sonho. José teve um primeiro sonho de que ele ia reinar sobre os seus irmãos. E agora ele tem um novo sonho. E o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó, que se torna Israel, é o pai, simbolizado pelo sol. Raquel, a mãe de José, é a lua. A Bíblia diz aqui de 11 estrelas, que são seus irmãos. Entretanto, José também faz parte das 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel, aqui nesse sonho, profeticamente, Deus já está mostrando que essa mulher que aparece, ela é a nação de Israel. O sol representa o símbolo de vitória. A Bíblia diz que Jesus é o sol da nossa justiça, né? A luz que emana do sol, ela fala de uma autoridade divina. Por que que essa mulher é Israel? Porque nos últimos tempos, Israel vai desempenhar um papel essencial. Israel será os últimos a pregarem o evangelho aos habitantes da terra. Isaías capítulo 60, versículo 2 diz assim: porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, nos últimos tempos, Israel será brilhante, majestoso. Vou lembrar mais uma vez, né, daquela alegoria de Elias sendo a igreja e Eliseu sendo Israel. Elias fez 7 milagres, Elias foi arrebatado. Eliseu vem depois de Elias, com uma porção dobrada, para fazer um trabalho ainda maior do que Elias fez, né? A Bíblia também diz que as nações, elas andarão à procura da luz de Israel. Apocalipse 21, 24 diz assim: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra atrarão para ela a sua glória e a sua honra. Então, queridos, existem, como eu disse, 3 linhas de pensamento. Uma linha acha que é Maria, uma linha acha que é a igreja, e a linha que eu creio ser a correta é a mulher sendo Israel. Por quê? Primeiro, Maria não será, porque a Bíblia diz que há uma ordem dada aos homens morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Esse é um motivo. A outra, a Bíblia diz que os mortos nada sabem, então não creio que seja Maria de maneira nenhuma. Aliás, essa aqui é uma que eu digo, não é de maneira nenhuma. Também não é a igreja. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de Apocalipse. A igreja precisa ser arrebatada, conforme as lições anteriores. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode se manifestar, né? Então a igreja já foi arrebatada. Então essa mulher nada mais é do que Israel, né? E aí logo depois nós vamos ver o segundo sinal. E apareceu outro sinal no céu. E eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre as suas cabeças, né? Quem que é
esse aqui é mamão com açúcar, né? Isso aqui nada mais é do que Satanás. A Bíblia, em vários locais, vai tratar Satanás como dragão. Então, aqui nós estamos falando de Satanás. Assim, eu já falei isso aqui várias vezes, mas nunca é demais repetir. Satanás é um copiador, Satanás é um imitador. Satanás copiou o cavalo branco. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás também criou o que nós podemos chamar de trindade satânica. O grande dragão, Satanás, o anticristo, a besta que subiu do mar, e o falso profeta, a besta que subiu do abismo ou subiu da terra. Tá? Bom, aí a Bíblia diz que essa mulher deu à luz a um varão e que esse varão regerá a terra com vara de ferro, com cetro de ferro, com poder e com autoridade. Quem é esse varão? O Senhor Jesus. Cumprimento da primeira profecia bíblica, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus falou para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher. Então Deus está colocando a inimizade entre a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Jesus. Descendência de quem? Descendência da tribo de Judá. Descendência de Israel. Olha só o que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então aqui nós vemos a profecia se cumprindo. Ainda em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, a mulher, a nação de Israel, dá à luz a Jesus. No Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 4, olha que coisa linda. Gálatas 4:4, apóstolo Paulo escrevendo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso nos dá uma certeza de que a mulher é a nação de Israel, que o seu filho é Jesus. Aí, a Bíblia diz que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Você pode ler isso em Salmo capítulo 2, versículos de 7 a 9. Olha só, Apocalipse 19, 15 diz assim: da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o Senhor Jesus, junto com os salvos vencedores, vai reger a terra, né? Quando, pastor? A partir do reino milenar, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas no reino milenar, quando Deus estabeleceu um reino literal, na corrente escatológica que nós acreditamos, os 1000 anos, aonde nós vamos ter aqueles que já foram ressuscitados e os arrebatados na terra com seus corpos gloriosos, e as pessoas que estiverem aqui na terra nesse tempo, que continuarem ainda vivas, a igreja que foi arrebatada, o Senhor vai colocar essa igreja e as pessoas para serem os governantes dessa terra. Então Jesus vai governar a terra, porém com a nossa ajuda. Amém? O que mais que é interessante? Também é interessante que a Bíblia diz que na metade da última semana de Daniel, ou seja, na metade da 70ª semana de Daniel, vai ocorrer uma guerra nas regiões celestiais. Apocalipse 12:7, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. Preste bem atenção,
Não confunda essa batalha com a batalha que é citada em Isaías no capítulo 14, no versículo 12. Quando Isaías diz como aconteceu a queda de Satanás. Preste bem atenção. Satanás foi expulso do céu, mas não das regiões celestiais. Nessa batalha de Apocalipse, Miguel e os anjos do Senhor vão batalhar com o dragão, com Satanás, e agora ele não tem mais também a autoridade ou poder para estar nas regiões celestiais. Ele vai ser lançado de uma vez por todas aqui para a terra. Então, vou repetir para você. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Aqui está falando de quando Satanás foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu, mas ele continua com acesso às regiões celestiais. Ele não entra no terceiro céu, onde está o trono do Senhor, mas ele entra, ele está nas regiões celestiais. Entretanto, aqui em Apocalipse 12, 7, a Bíblia diz que vai haver uma luta, vai haver uma guerra, e nessa guerra ele vai ser precipitado na terra. E quando ele for precipitado na terra, é onde vem o versículo que diz: regozijai-vos, ó céus, porque aqui o diabo não está mais. Mas ai de vós que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu contra vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? No cenário bíblico, Miguel é um arcanjo, é um anjo de guerra, né? E a gente vê ele sempre em batalhas contra espíritos poderosos. Por exemplo, Daniel 10, 21. Gabriel está falando ali com Daniel e diz: mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Né? Então Miguel é um anjo de guerra. Ele vai ter uma grande participação, né, durante o período da tribulação, durante essa guerra. Olha só o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Então, nas visões escatológicas de João, ele escuta uma proclamação de uma vitória de Miguel e dos seus anjos e a imediata expulsão dos anjos de Satanás das regiões celestiais. E agora que Satanás foi expulso junto com seus anjos das regiões celestiais, eles são enxotados para a terra. E aqui na terra ele vai fazer guerra, né, contra Israel. Entretanto, a Bíblia diz aqui que a nação de Israel, a mulher, vai ser escondida de uma maneira sobrenatural por um período de 1260 dias, ou 42 meses, ou ainda 3 anos e meio, como diz a profecia. E aqui ainda diz, e ela vai ser escondida por um tempo, mais tempos e metade de um tempo. Né? Então, é inquestionável que o Senhor vai estar guardando a vida daqueles judeus que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas durante o período da grande tribulação. Então, a primeira perseguição de Satanás vai ser contra Israel. Né? E aí a Bíblia diz que ela vai receber asas de uma grande água para fugir para o deserto. E em Isaías, no capítulo 16, no versículo 1, nos dá uma ideia de que nas terras de Edom e de Moabe ela será escondida. Ou seja, Deus vai preparar um lugar onde ele vai estar escondendo essa grande multidão de pessoas, né, até que termine o período da grande tribulação. Isaías capítulo 26, versículo 20 também fala sobre isso, olha que tremendo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira,
porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, aqui nós estamos terminando esse capítulo e deixando claro que Deus guardará os descendentes de Abraão durante a segunda etapa da grande tribulação. Mas a Bíblia diz que Satanás vai perseguir os santos, pastor. Quem são estes santos? Esses santos serão aqueles homens e mulheres gentios que durante a grande tribulação tiverem recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Satanás vai fazer guerra contra eles, muitos deles irão alcançar a sua salvação através do seu testemunho, porque não negarão Jesus até a morte. Amém, querido? Muito bom estar com você. Deixe as suas perguntas, você pode mandar suas perguntas por WhatsApp, referente a esse capítulo 12, ou perguntas aí no vídeo, no canal do YouTube, eu também estarei respondendo. Um grande abraço e a gente volta com o capítulo 13 na próxima aula. O capítulo 13 vai falar sobre dois personagens importantíssimos, né, que são as duas bestas, o falso profeta e o anticristo. E aí, provavelmente, nós vamos estar dividindo esse estudo em dois. Capítulo 13, parte 1, o anticristo. Capítulo 13, parte 2, o falso profeta. Até lá.